para vocês também aqui, mas eu quero que vocês me entendam. Como que Deus trabalha? De que maneira Deus trabalha? Mas isto desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi esta minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus, compassivo e misericordioso, longânimo, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: fazes bem que assim te ires? Nós queremos tanto fazer a nossa vontade, tanta nossa vontade, quando vem o homem de Deus e fala conosco, quando vem o próprio Deus e fala conosco, nós ainda assim não ouvimos. O que teve que acontecer com Jonas? Aqui está escrito: então Jonas saiu da cidade, e assentou-se ao oriente dela. Ali fez uma cabana e sentou-se debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Por quê? Porque Deus tinha designado a Jonas que fizesse tal coisa. O quê? Que ele fosse para Nínive, que pregasse o arrependimento para aquele povo. E ele não creu que ele pregando ali, que aquele povo se converteria, porque aquele povo era de um coração duro, que eles tinham outro tipo de fé. Mas olha só o que Deus faz, né? Para o homem de Deus. Ele não está nem falando com aquele natural, ele está falando com o homem de Deus aqui. E esse é o problema hoje, irmãos. Eu quero que vocês prestem atenção. Aí então Jonas foi e quis fugir para Tarsis. E o que aconteceu? Deus permitiu uma tempestade. E aquela tempestade fez com que os homens se livrassem de muitas coisas. E aí perceberam que Jonas estava no barco, e ele mesmo disse: olha, eu estou aqui, eu sei, vocês vão jogar tudo fora e não vai adiantar nada. É por causa de mim que estou aqui. Ele entendeu que ele estava fugindo daquilo que Deus queria que ele fizesse. Oh, meu Deus! Muitas vezes Deus fala conosco aqui, às vezes não, eu não quero que aquele homem falou. Eu não aceito. Pastor, eu não gosto dessas pregações do irmão Ricardo, porque só fala da minha vida. Não, estou falando da Bíblia, estou falando da mensagem. Amém. Eu estou falando essas coisas que estão escritas aqui e que Deus me inspira para falar. E às vezes você acha que eu estou falando de ti, então eu não estou falando de ninguém aqui. Mas Jonas estava aqui também não querendo ouvir a Deus. E aí então Jonas foi, caiu no mar, grande peixe engoliu ele. E depois ele, de 3 dias e 3 noites lá, ele voltou até a praia de Nínive. Olha bem, ele foi exatamente onde Deus queria. Mas para que passar 3 noites no inferno? Porque o profeta disse que isto representava o inferno. Muitas vezes a nossa vida vai para o inferno, porque inferno é estado de espírito. O Espírito Santo sai, porque você não aceitou a palavra de Deus. E as coisas acontecem na tua vida. Os problemas vêm sobre a tua vida. E vieram sobre Jonas também, um homem de Deus. Um homem escolhido para pregar a palavra. Não só para dizer amém, ou só cantar, ou só limpar a igreja. Não, era um homem que pregava a palavra. Ele tinha uma síntese do Senhor. E Deus envia os seus homens para falar com a igreja. Mas quando o homem da igreja, o homem que fala à igreja, não ouve aquilo que Deus está falando com ele, segue aqui. E fez o Senhor nascer uma cobreira, a qual subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. Assim Jonas se alegrou em
em extremo por causa da pobreza. Ele se contentou com uma pequena sombrinha em vez de fazer, se alegrar com aquilo que tinha acontecido com Nínive. Nínive tinha aceitado a pregação dele e todos se converteram. E ele queria que Deus destruísse aquele povo. Ele queria que Deus destruísse, mas Deus perdoou porque eles aceitaram de acordo com aquilo que o assim diz o Senhor que estava em Jonas, foi cumprido por aquele povo. Deus aceitou o arrependimento daquele povo e o poupou todos eles. E Jonas se enfureceu com isso. Por quê? Porque ele não quer fazer a vontade de Deus, ele quer fazer a sua própria vontade. Então ele estava ali. Mas Deus, olha bem, Deus enviou um verme no dia seguinte ao subir da alva, o qual feriu a alvoreira, e ela se secou e acabou então o descanso de Jonas. Deus envia homens para falar com homens. Deus só tem uma maneira de trabalhar com a igreja, é através daquele que Ele escolheu. Se Ele quer que você pregue, irmão, pode ter certeza que esse microfone não vai ficar na minha mão, vai ficar na sua mão. Bom, Deus vai tirar o microfone da minha mão e vai mandar na tua mão, e tu vai estar aqui no meu lugar, se Ele quiser que isso aconteça. Está me entendendo? Mas enquanto eu estiver aqui, ouça que Deus está falando contigo. Quando você vai lá naquela igreja lá, quantos rejeitam a palavra do pastor? Meu Deus, é verdade. Quantos rejeitam a palavra daquele que está instruído por Deus a falar com o povo? Quantos rejeitam a palavra de Deus? Quantos rejeitaram Samuel, que tinha o assim diz o Senhor para o povo de Israel? E pensam que isso não vai acontecer nada, irmãos. Irmãos, quando muito Deus manda um vermezinho para tirar a sombra da tua preguiça, para te animar um pouco, para tu ouvir e dizer: Deus falou comigo hoje. Não ligar para o pastor e reclamar que tem alguém falando da tua vida. Não tem ninguém falando da tua vida aqui. Aqui nós estamos falando a palavra de Deus. E vocês são um povo privilegiado por isso, porque Deus ama vocês quando vem algo que corrige vocês. Se vem algo que corrige, eu tenho que aceitar, porque Deus está falando comigo. Se há correção naquilo, para mim, Deus notou a minha falha. Deus me quer melhor. Deus me quer em minha posição. E eu fico feliz por isso. Fique feliz quando Deus fala com você. Fique feliz quando Deus se move em teu favor. Isso é favor para ti. Deus se moveu em favor de Jonas e tirou ele da preguiça. Então é isso que eu quero dizer. Deus envia homens. E se os homens não adiantarem também, Deus envia um bichinho. Deus envia um vermezinho. E às vezes esse vermezinho vai te levar para o médico. Esse vermezinho vai te trazer problema, vai te causar acidente. Esse vermezinho, alguma coisa ele vai fazer contigo, para te lembrar que é Deus que está falando contigo, que é Deus se movendo através do teu irmão, do teu amigo, irmão, porque só um amigo para estar falando contigo e ouvindo as reclamações e ainda permanecendo. É só um amigo mesmo que faz isso. Então, amém por isso, né? Porque teria muitas outras, eu quero